ordem em que os eventos ocorrem no Apocalipse. E para que nós estejamos preparados para o que está para ocorrer na frente, nós precisamos saber a ordem dos eventos. A primeira ordem, que já na primeira hora aprendemos, é que antes que as 7 últimas pragas caiam, que são chamadas de 7 taças, ocorrerão 7 primeiras pragas, que são chamadas de 7 trombetas. E agora nós vamos entrar mais diretamente no que são essas 7 trombetas. Com um detalhe: no começo da mensagem anterior, nós mostramos aos irmãos através da Bíblia que o livro de Apocalipse foi dado de maneira especial para os servos de Deus. E os servos, em Apocalipse 7, é dito que são os 144 mil. Então, se Deus está revelando para nós as profecias do Apocalipse com referência ao tempo do fim, é porque Deus está fazendo a nós um convite para que nós sejamos parte dos 144 mil. Amém? Amém. Então vamos para Apocalipse 8, dar sequência na mensagem que nós estávamos já estudando. Nós vimos então que no momento em que Jesus abrir o 7º selo do livro de Daniel, alguns eventos ocorrerão aqui na terra. Entre eles, o que ocorrerá lá no céu é o fato de que Jesus terminará a intercessão pelos mortos, renovará a brasa do altar e começará a intercessão em favor daqueles que estão vivos, que somos nós. O juízo começará então a ser levado no céu em favor dos vivos. E que sinal que nós teremos aqui na terra de que o juízo dos vivos começou? As trombetas serão o sinal que Jesus nos dará. E claro, para nós que somos adventistas, Deus dá outro também sinal, que depois eu vou falar sobre ele. Mas agora prestem atenção aqui. Quando Jesus lança o incensário para iniciar a nova fase de intercessão, a Bíblia diz que há um terremoto global. Um terremoto que alcançará o planeta todo. Um terremoto catastrófico que fará com que as vias de comunicação de uma cidade para outra, que são as avenidas, as rodovias, se destruam, faltará alimento e haverá grandes problemas. E nesse meio termo, enquanto as pessoas do mundo estiverem assustadas por verem esse grande acontecimento, essa grande calamidade no mundo, então os 7 anjos sairão para derramar as 7 trombetas sobre a terra. Como será isso? Versículo 7. Versículo 7 diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 3ª parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. A Bíblia mostra então que ao mesmo tempo em que o anjo toca a trombeta, acontecimentos ocorrerão aqui na terra. Quando o primeiro anjo toca a primeira trombeta, a Bíblia diz que aqui na terra haverá saraiva e fogo de mistura com sangue. O que será que é isso? Os irmãos sabem o que é saraiva? Saraiva é chuva de pedras. Saraiva é chuva de pedras. Muito bem. A chuva de pedras que a gente conhece, a gente chama de chuva de granizo, não é assim? E o que é o granizo? O granizo é o quê? Gelo. Irmão, gelo pega fogo? Não. Gelo pega fogo? Se eu pegar aqui um gelo, acender um isqueiro, o gelo vai começar a pegar fogo. Né? O que acontece quando coloca fogo no gelo? Ele derrete. Então a Bíblia não está falando de pedra de gelo, mas está falando que vai ocorrer uma grande chuva de pedras aqui na terra, mas só que essas pedras elas caem pegando fogo. João, há 2000 anos atrás, quando ele escreveu o livro de Apocalipse, ele soube descrever a cena que ele viu dessa maneira: eu vi uma chuva de pedras, só que essas pedras caíam pegando fogo e queimaram 1/3 do planeta. Ele falou isso, cientificamente falando. E o que hoje os cientistas determinam como sendo essa chuva de pedras, o nome que se dá a esse fenômeno natural que ocorre todo ano no nosso planeta é chuva
de meteoritos. Meteoritos são fragmentos de rocha ou metal que circulam no espaço. Mas quando eles atingem a atmosfera da Terra, Deus, na sua sabedoria, criou um sistema de proteção na atmosfera terrestre. Então, quando esse meteorito passa pelas camadas de proteção da Terra, ele começa a se incendiar, entra na atmosfera da Terra numa velocidade muito alta, pegando fogo, mas antes que ele atinja a Terra, normalmente esse meteorito queima por completo e não causa nenhum mal aos habitantes da Terra. Isso é o que as pessoas chamam, quando está à noite e olha para o céu, as pessoas chamam de estrela cadente. Não acende aquela luzinha assim, fica acesinha e apaga. Não é assim que acontece? O que é? Entrou uma pedra na atmosfera da Terra, pegou fogo, foi se queimando até queimar tudo. É assim que acontece. Mas existem alguns relatos de que muitas vezes ocorre, né, até esses dias aconteceu na Argentina, de fragmentos de metal ou de rocha, de meteoritos que atingem a atmosfera da Terra, mas por serem de um tamanho um pouco maior, não conseguem se queimar por completo antes de atingir a Terra. E o que acontece? Atingem e causam danos. A Bíblia está dizendo que dentro em breve, quando o juízo dos vivos começar no céu, haverá uma grande chuva de meteoritos que atingirão a Terra. Meteoritos que não se queimarão por completo antes de atingir o solo da Terra. E quando eles atingirem o solo do nosso planeta, o texto bíblico diz assim: foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. Pensem comigo aqui, irmãos. Imaginem o planeta Terra como um todo. 1/3 de todo o planeta Terra será queimado quando esses meteoritos atingirem a face da Terra. Agora, a gente poderia dizer, mas irmão, será que é isso mesmo? Isso já aconteceu alguma vez para a gente ter segurança? Sim, já aconteceu. Bom, essa passagem aí, essa de 11, de Salmos 11, verso 6, não é igual? Pode ler para a gente. Fala assim, sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso, e será a porção do seu corpo. Exatamente, já faz parte dessa aqui, parte. né? Isso mesmo, está coligado com a mesma mensagem. Amém. Qual que é o texto? Salmos 11, verso 8. 11, verso 6. Amém. Então, irmãos, cai uma chuva de meteoritos sobre a Terra. O que aconteceu no século XIX? Nós estamos no século XXI, no tempo de Ellen White, ocorreu uma chuva de meteoritos. Lá nos Estados Unidos, mais precisamente na Califórnia. O que aconteceu? Sem mais nem menos, a equipe do Corpo de Bombeiros começou a receber inúmeras chamadas. Chamadas na época não era por telefone, né? Era por pessoas indo avisar mesmo, né? Pessoas avisando que as florestas da Califórnia estavam todas pegando fogo. E os soldados, o batalhão de bombeiros veio com todo o seu equipamento para apagar aquele fogo e não conseguiam apagar, só que depois, pelos cálculos que eles fizeram, fogueiras se acenderam nos Estados Unidos numa direção de 400 quilômetros. Todas as fogueiras em todas as florestas começaram a se incendiar ao mesmo tempo. E eles não sabiam entender o porquê que aquilo estava acontecendo. E 1/3 de todo o estado da Califórnia foi varrido pelas chamas. Depois, saiu nos jornais da época que foram entrevistadas pessoas que viram aqueles fogos começarem a ocorrer. E ao serem entrevistadas, aquelas pessoas disseram que elas olharam para o céu e viram várias bolas de fogo caindo do céu no meio das florestas, e aí então se iniciaram os incêndios. Então aquilo que ocorreu há 2 séculos atrás foi um exemplo daquilo que ocorrerá dentro em breve. 1/3 de todo o planeta Terra queimado. Imaginem aqui, hoje aqui tem uma plantação de arroz, um pouco mais para lá tem uma plantação de arroz, e um pouco mais para lá tem uma plantação de arroz. De cada 3 plantações de arroz, uma vai se queimar completamente. De cada 3 plantações de feijão, uma se queima completamente. De cada 3 árvores frutíferas, uma se queima completamente. Porque 1/3 das árvores e 1/3 da terra e da erva verde vai ser queimado no planeta. Se o preço do arroz hoje está R$ 12,00 5 quilos, quer dizer então
que ele vai aumentar para pelo menos R$18, porque vai estar mais escasso. O feijão vai quase dobrar de preço. Os alimentos vão todos aumentar de preço. E não se sabe se será possível com o que vai sobrar de alimentar toda a população da Terra. O que vai começar a haver? Mais ainda, além do terremoto, falta de alimento. Então os problemas do planeta Terra começarão a se agravar mais. 1/3 de todo o nosso planeta será queimado. O Espírito de Profecia confirma isso que nós estamos lendo para os irmãos. Aqui diz assim, prestem atenção, irmãos, como que Ellen White teve a mesma visão que João teve no Apocalipse, das bolas de fogo caindo do céu e incendiando 1/3 do planeta Terra. Eventos finais, nessa versão do Eventos Finais está na página 16, na outra versão, se não me engano, é página 22 a 24, nesse meio mais ou menos. Diz assim, na última sexta-feira, pela manhã, pouco antes de acordar, uma cena impressionante me foi apresentada. Olha como que ela descreve. Foi algo impressionante. Parecia que eu havia acordado, mas não estava em meu lar. Das janelas, eu podia avistar um terrível incêndio. Ela olhou pela janela e viu um terrível incêndio. Mas como que aconteceu aquele incêndio? Ela diz aqui, grandes bolas de fogo caíam sobre as casas, e dessas bolas voavam flechas incandescentes em todas as direções. Era impossível apagar os fogos que se acendiam, e muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Imaginem, de repente começa a cair bola de fogo e plau, 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 e começa a queimar todas as cidades, e começa a queimar o campo, e começa a queimar os lugares, e as pessoas começam a ficar apavoradas. E quando Ellen White teve a visão, ela disse que a cena foi impressionante, e que o terror do povo era indescritível. Imagina que coisa horrível. Primeiro um terremoto de alcance global, depois bolas de fogo que queimam 1/3 do nosso planeta. As pessoas apavoradas. O que está acontecendo? Mas lembram do texto que a gente leu aqui? As trombetas aconteceriam sucessivamente. Então, os habitantes da Terra estariam aqui preocupados. Aconteceu o terremoto, estão começando a se recuperar do terremoto, pum, primeira trombeta. E aí todo mundo começando a se recuperar do susto da primeira trombeta, o que acontece? Segunda trombeta. E o que diz a segunda trombeta? Antes da gente ler a segunda trombeta, notem que na primeira trombeta é dito que essa saraiva ela é misturada com sangue. Por que misturada com sangue? No santuário celestial e no santuário da terra, o sangue simbolizava a intercessão do sacerdote em favor do povo. Enquanto o sacerdote estivesse oferecendo o sangue, era uma significação que ainda havia tempo para arrependimento. Então, nessas pragas que Deus envia pelas 7 trombetas, são pragas ainda em tempo de misericórdia. E eu quero dar um exemplo para os irmãos. No tempo de Noé, Deus enviou um juízo sobre a terra, certo? Mas antes de enviar o juízo, Deus levantou Noé para pregar uma mensagem. E Noé começou a pregar. Gente, se preparem que está chegando o fim. Vai acontecer um dilúvio. Se preparem, se preparem, se preparem. Mas enquanto Noé pregava, aconteceu alguma coisa enquanto ele pregava? Não. O pessoal olhava Noé pregando e falava assim, esse Noé está ficando louco. E quando Deus enviou só mensagem de palavra, o povo não ouviu. Ninguém deu ouvido. Aí o que Deus fez? No Egito, Deus mudou a tática. Deus pensou, bom, se eu mando só mensagem, o povo não ouve. Então o que eu vou fazer? Vou mandar praga para ver se eles ouvem. Deus mandou a praga no Egito, mas não mandou mensagem ao mesmo tempo da praga. Moisés não ficava, enquanto a praga estava caindo, Moisés não ficava pregando, temei a Deus, se arrependam. Não era assim. Moisés ia lá e avisava, a praga vai cair se você não liberar o povo. E ia embora. Deus mandou praga. O povo egípcio se arrependeu? Não. Mas no último tempo de graça, Deus
vai agir com todos os recursos que ele tem para que o povo se arrependa. Ele vai enviar pragas, mas ao mesmo tempo em que as pragas estiverem caindo, e o povo perguntar, por que as pragas estão caindo? O povo de Deus vai se levantar e vai falar, temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Então eles vão estar olhando lá fora as calamidades e vão estar olhando para o povo de Deus falando, essas calamidades estão acontecendo porque vocês estão desprezando a lei de Deus. E agora a mensagem será pregada com poder como nunca testemunhado antes. Mas, irmão, só fazer uma pergunta. Mas esse último tempo de graça é para o mundo ou para a igreja também? Já nós vamos falar sobre isso. Tá? Esse último tempo de... Bom, vou responder e depois a gente vai ver na Bíblia, tá, irmãos? Esse último tempo de graça é o último tempo de graça para o mundo, tá? Por quê? Porque a igreja que já conhece a verdade, já sabe que tem que se preparar, não é verdade? Então presta atenção no seguinte. Nós pregamos uma mensagem, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então nós sabemos que existe um juízo, certo? Começou o juízo. Digamos que começou hoje o juízo. Se começou o juízo hoje, os primeiros casos a serem decididos, será das pessoas que nunca ouviram falar do juízo, ou será daqueles que já sabem a mensagem do juízo? Os que já sabem. Então, quando as trombetas começam a cair, é o nosso dever avisar para o mundo que o juízo está começando. Mas nós mesmos já sabemos que o juízo começou. Como? Daqui a pouco a gente vai ver como. As trombetas serão um aviso para o mundo de que o juízo dos vivos começou. E nós é que vamos falar. Está caindo porque o juízo dos vivos começou. A igreja é julgada primeiro, portanto o caso da igreja é decidido primeiro. Tem um texto aqui do Espírito de Profecia, deixa eu até ver se está nesse livro aqui. É que eu doei o meu Evento Sinais, estava todo marcado, esse aqui eu ainda não me acostumei com ele, porque ele mudou a paginação, né? Mas um texto do Espírito de Profecia que diz assim, que enquanto a porta da graça já estiver fechada para alguns que tiveram a luz, no caso nós, ainda será tempo de misericórdia para os outros que ainda não tiveram luz. Nesse livro aqui eu sei que tem, só que eu não sei a página que é. Mas depois, se eu achar, eu vou mostrar para os irmãos. Mas vamos lá. Então, acontece a primeira trombeta, está um caos. O mundo está numa calamidade total. Quando eles menos esperam, versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta. E uma que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada onde? No mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Na segunda trombeta, João vê uma grande montanha. Mas ele não vê uma grande montanha na terra. Ele vê uma montanha. A montanha é formada pelo quê? Por rocha, não é verdade? Ele viu uma grande rocha sendo lançada no mar. Isso é o que os cientistas chamam de asteroide ou meteoro. João viu um meteoro, uma grande montanha, ardendo em chamas, sendo atirada no mar. Os meteoros também, quando atingem a atmosfera da Terra, começam a pegar fogo e impactam o nosso planeta. Existem alguns registros de meteoros grandes que já impactaram o planeta, como por exemplo, existe uma região no México, em que existe uma cratera imensa por conta de um meteoro de tamanho pequeno que atingiu. Yucatán, acho que é, né? Isso mesmo. Então é uma cratera imensa que tem lá por conta de um meteoro que atingiu. E agora João diz que ele viu em visão que um grande meteoro, notem que não é uma pequena montanha, é uma grande montanha sendo atirada no mar. E o que vai acontecer por conta dessa montanha ser atirada no mar? Ele disse que depois que a montanha atingir o mar, que o asteroide atingir o mar, a terça parte do mar se tornaria como sangue, a terça parte de todos os animais marinhos morreriam e 1/3 de todas as embarcações que existem seriam destruídas. Como que isso se daria? Sabe, irmãos?
Ellen White fala que as profecias elas devem ser estudadas junto com a história e com os estudos científicos. E o que ocorre? Os cientistas da atualidade estão confirmando aquilo que João escreveu há 2000 anos atrás. Tem um irmão até que diz assim, né? Que o meteorólogo João escreveu há 2000 anos atrás e deu a previsão do que vai acontecer em breve. E realmente, as previsões de João batem exatamente com as descrições científicas. Vou começar a dizer para os irmãos. Por exemplo, a Universidade da Califórnia fez um estudo baseado no meteoro de porte médio. E eles disseram que se um meteoro de porte médio atingir o centro do Oceano Atlântico, um meteoro de porte médio atingiu exatamente no meio do Oceano Atlântico, o impacto desse meteoro, pela velocidade com que ele vem e pela força com que ele impacta a água, faria que no lugar do impacto se formassem ondas gigantescas de mais ou menos 5 quilômetros de altura. Ondas de 5 quilômetros de altura. Essas ondas começariam a se dissipar pelo mar, varrendo tudo que está ao redor. Notem, por exemplo, se você tem uma piscina ou um lago, você pega uma pedrinha e solta lá. O que acontece? Faz uma ondinha e vai se espalhando aquela ondinha até ela acabar, não é assim? A onda de 5 quilômetros no lugar do impacto irá se dissipando para o oceano em um raio, atingindo todo o litoral que for banhado por esse oceano. E inclusive eles dizem que mesmo as regiões litorâneas que não são banhadas por esse oceano também sofrerão com ondas gigantescas. Mas detalhe, se o meteoro atingisse o centro do Oceano Atlântico, as ondas chegariam no litoral brasileiro com aproximadamente 500 metros de altura. Ondas com 500 metros de altura chegariam no litoral brasileiro e no litoral africano. O que ia acontecer? Nos lugares onde não tem região montanhesca, Serra do Mar, que é o que a gente conhece, né? Nos lugares onde não tem a Serra do Mar, o mar chegaria a invadir até 200 quilômetros para dentro do continente, varrendo tudo que estivesse ao redor dele. As ondas gigantescas destruiriam todas as embarcações. Irmãos, isso está no site da NASA. Eles escreveram isso lá. O que João disse que as embarcações seriam destruídas está lá no site da NASA. Que inclusive as embarcações que estivessem nos portos a milhares de quilômetros de distância seriam destruídas. E essas embarcações seriam destruídas, cidades inteiras litorâneas, todo o litoral seria varrido por essas ondas gigantescas. Mas será que isso está na Bíblia, irmãos? Deixa marcado aqui. Vamos lá para o livro de Sofonias. Sofonias está no final do Antigo Testamento. Sofonias capítulo 1, versículo 7. Sofonias 1, versículo 7. Olha o que diz o texto. Diz assim o texto, nós vamos ler o capítulo 1, versículo 7, apenas para que os irmãos vejam que o livro de Sofonias é um livro profético para o tempo do fim, tá? Os irmãos vão ver que é um livro para o tempo do fim. O livro de Sofonias, no versículo 7 do capítulo 1, diz assim, é um depois de Abacuque, 1:7. Diz assim, cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os convidados. Então o livro de Sofonias fala de um tempo em que estiver próxima a vinda do dia do Senhor, do dia da volta de Jesus.
E aí no capítulo 2, olha que como que começa dizendo. É uma mensagem para o povo de Deus. Olha só, versículo 1. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor. Deus fala para o povo dele: povo meu, comecem a examinar o coração de vocês. Vocês precisam se preparar para o dia do juízo. E aí no versículo 2 diz assim: quando é que nós temos que nos preparar, a igreja? Olha lá. Antes que saia o... Qual que é o decreto que a gente sabe que vai sair em breve? O decreto dominical. A igreja precisa se preparar antes que saia o decreto dominical. E o que vai acontecer depois que sair o decreto dominical? Olha o que diz lá no versículo 5. Ai dos que habitam no litoral. Outras versões dizem na costa do mar, na borda do mar. Ai dos que habitam no litoral. Por que ai dos que habitam no litoral? Olha o que continua dizendo. Do povo dos quereitas. Deus compara o povo que habita no litoral com os quereitas do tempo dele, do tempo de Sofonias. Os quereitas eram nações que eram totalmente promíscuas, que havia prostituição, que havia licenciosidade. E Jesus diz assim, no versículo 5, a palavra de Deus será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus. E eu vos farei destruir até que não haja o quê? Um morador sequer. Para aqueles que habitam no litoral, Deus diz: ai dos que habitam no litoral, porque a minha palavra será contra vocês, e eu vos destruirei até não sobrar um morador sequer. Olha que sério. E detalhe, os filisteus, eles eram conhecidos por adorarem os deuses da fertilidade. Era prostituição toda hora, era homossexualismo por todos os lados. E hoje, as cidades mais promíscuas que existem no mundo são as cidades o quê? Litorâneas. Eu falo porque eu já vivi em cidade litorânea e sei como que é. Eu morava lá no Rio de Janeiro e lá é uma cidade muito promíscua. As pessoas andam na rua, as mulheres andam no meio da rua de biquíni, pela rua por todos os lados. Existe práticas de homossexualismo por todos os lados. Existem relações sexuais no meio da rua. Isso acontece numa cidade totalmente promíscua. E não é só o Rio de Janeiro. Todas as cidades litorâneas participam do mesmo pecado. E Deus diz: eu vos destruirei até que não sobre um morador sequer. Como que vai ser essa destruição? No momento em que o meteoro impactar o oceano, as cidades litorâneas serão destruídas. Vamos voltar lá para Apocalipse 8, apenas para nós vermos mais um detalhe interessante. João disse no versículo 8, que quando o meteoro impacta o mar, ele viu que o mar se tornou como sangue. Mas como que um meteoro poderia fazer com que o mar ficasse como sangue? Parece meio fora de contexto disso. A gente poderia pensar assim: mas não deve ser então um meteoro, porque como que a água ia ficar como sangue? Detalhe, no mesmo site, nos estudos científicos que têm sido feitos a respeito dos meteoros lá nos Estados Unidos, inclusive para aqueles que não sabem, desde o ano de 2002, os Estados Unidos estão investindo anualmente bilhões de dólares para tentar descobrir como é que eles vão conseguir desviar os meteoros da Terra, porque já tem alguns meteoros na rota de colisão com o nosso planeta. Desde 2002 eles estão fazendo pesquisa. E esses cientistas disseram que se esse meteoro chegasse a impactar a Terra, pela força com que ele vem, a velocidade com que ele vem, as chamas com que ele vem incendido, cheio de enxofre, no momento em que ele impacta o continente, no momento em que ele impacta a água, as águas do oceano, pela força do impacto, pela velocidade e pelo fogo com o enxofre, faria com que o oceano, a água ficasse sem oxigênio. O oxigênio da água daquele oceano acabaria. Os animais marinhos respiram o oxigênio da água que está no oceano. Aí se explica por que João diz que 1/3 de todo o animal que tem vida no mar morreu. Se o animal marinho não tem oxigênio para respirar, o que vai acontecer? Morre. E qual que vai ser a consequência da morte desses animais marinhos?
Olha só o detalhe. Uma irmã lá no Rio de Janeiro contou para nós um testemunho de que ela morava lá em Recife e ela morava 1 quilômetro da praia. 1 quilômetro em Recife. Recife é uma cidade com 2,5 milhões de habitantes. Uma cidade gigantesca. Uma baleia encalhou na praia e ela disse assim que a baleia morreu. Mas que o cheiro de podridão de uma só baleia foi tão grande que infestou a cidade inteira de Recife. Uma baleia. Agora imaginem 1/3 de todos os animais marinhos que têm vida existente no mar. Como que vai ficar o cheiro? Terrível. As cidades litorâneas destruídas pela onda gigantesca. Os animais marinhos todos mortos. E, em consequência desse impacto e de a água ficar sem oxigênio, segundo o que os cientistas dizem, ocorre um fenômeno natural. Existe uma alga que ela é chamada de alga vermelha. Algas vermelhas. A alga vermelha, ela só se reproduz em águas sem oxigênio. E detalhe, segundo o que os cientistas disseram, dentro de 3 dias depois do impacto do meteoro, essas algas marinhas já teriam se multiplicado por milhões, dando à água a coloração de sangue. E João viu que a água ficava como sangue. Exatamente a mesma descrição. Notem e vejam como que os cientistas estão confirmando o que está na Bíblia. Os cientistas provavelmente nem conhecem esse texto bíblico, mas eles estão confirmando aquilo que está na Bíblia. Então imaginem, cidades litorâneas do mundo inteiro destruídas, milhões de vidas sendo ceifadas, primeira trombeta, segunda trombeta. E Ellen White fala sobre a segunda trombeta. Ela diz assim: o Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Lembra do terremoto que ocorre antes das trombetas, né? E aí ela diz assim: veremos aflições por todos os lados. As pessoas estarão aflitas. Milhares de navios serão arremessados para as profundezas do mar. Esquadras se submergirão, sendo sacrificadas milhões de vidas humanas. E romperão inesperadamente incêndios da primeira trombeta, que nenhum esforço humano será capaz de apagar. Os palácios da terra serão varridos pela fúria das chamas. As águas do oceano transporão os seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. É o que nós estamos vendo, não é, irmãos? Tudo isso ocorrerá em breve. E aí ela termina o artigo dizendo assim: o fim está perto. O tempo de graça está para terminar. Busquemos a Deus enquanto se pode achar e invoquemos-o enquanto está perto. Que cena terrível, irmãos. Ela não diz que algumas vidas foram ceifadas. Ela diz assim: milhões de vidas humanas foram sacrificadas. Que terrível, irmãos. Milhões de pessoas perdendo a vida. E o mundo em caos. Terremoto, chuva de meteoros, meteoro impactando o mar. O mundo está em calamidade. O mundo está em crise. O mundo está em caos. E quando menos se espera, vem a próxima trombeta, a terceira trombeta. Versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como uma tocha. Uma estrela grande ardendo como uma tocha. Segundo o que os cientistas dizem, o fenômeno natural que ocorre de uma grande estrela ardendo como uma tocha cair é o que eles chamam de cometa. O cometa, quando ele atinge a Terra, ele se incendeia, só que diferente do asteroide, o cometa ele forma uma cauda que fica semelhante a uma tocha, que é o que a Bíblia está dizendo. João viu que na terceira trombeta um cometa atingiria o nosso planeta. Mas agora ele diz que atingiria onde? A terça parte dos rios e a fonte das águas. Pergunta: os rios se encontram em que lugar do nosso planeta?
Aonde nós encontramos rios? Nos mares ou nos continentes? Continentes. Nos continentes. Significa que um cometa atingirá um dos continentes que tenha um grande afluente de água doce. Pode ser possivelmente o continente americano, porque o nosso continente das 3 Américas, no mundo, é o continente que mais tem água doce. Quando esse cometa atinge o continente, o que acontece? Olha só, versículo 11. O nome da estrela, o nome desse cometa que João deu, é absinto. Vocês sabem o que significa a palavra absinto? Amargo ou veneno. O que vai acontecer? Olha a continuação. E a terça parte das águas se tornou em veneno, ficou amarga, ficou venenosa. E muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. A gente poderia pensar, o que tem a ver com um cometa atingir o continente e a água ficar venenosa? Tem tudo a ver. Por quê? Os mesmos cientistas também fizeram o cálculo se um meteoro atingisse o continente. E o que eles concluíram? Bom, primeira coisa, quando Deus criou o planeta Terra, Ele criou o planeta Terra com camadas. Existe uma camada de terra, depois existem as camadas de minerais, existem as camadas de petróleo, por exemplo, que são materiais tóxicos que o ser humano não pode beber, e existem as camadas de águas pluviais, de afluentes, que nós conhecemos como, agora me fugiu da cabeça, aquíferos, isso mesmo, que estão os lençóis freáticos embaixo do nosso planeta, certo? Principalmente aqui, ó, eu não sei se essa região aqui tem, aqui tem, né? Aqui na região do Paraná tem um lençol freático muito grande também, Santa Catarina também, né? O que acontece? Quando o meteoro impacta, quando o cometa impacta o continente, as camadas da Terra, elas são pressionadas e divididas, ou seja, seriam literalmente quebradas as camadas da Terra. Quando essas camadas se quebram, se você tem aqui, vamos colocar assim, nós temos esse copo, e aí eu coloco até aqui a água, daí eu coloco um outro, faço um fechamento de plástico e coloco aqui em cima petróleo, daí faço um fechamento de plástico e coloco aqui em cima os canos de esgoto, que tem no nosso planeta muito cano de esgoto por baixo da Terra, tá? Então tudo isso são camadas que tem. Se eu pego agora uma caneta e bato aqui com força e essas camadas quebram, o que vai acontecer? Vai se misturar tudo, de maneira que se alguém não sabe, digamos que tivesse uma torneira aqui e fosse abrir para beber água, ele pegava a água, ele ia tomar água, mas como que a água ia estar? Contaminada, água venenosa, água amarga. E qual seria o resultado? Se você tomar petróleo, o que vai acontecer com você? Vai morrer. Se você tomar água de esgoto, o que você vai acontecer? Vai morrer. Pelo menos um problema muito grave você vai pegar. Mas no caso aqui, João viu que as pessoas morriam ao tomar essas águas amargosas. Águas contaminadas. No Rio Tietê tem 110 tipos de bactérias mortíferas. Por exemplo, se você só mergulhar, você tem que tomar, acho que 11 tipos de remédio para mergulhar só na pele. Você imagina uma dentro. Um rio, né? Um rio. E é pequeno. Agora imagina quando ocorresse isso. Os cientistas também dizem que pela força do impacto do meteoro, do cometa no continente, a radioatividade com que esse cometa veio também faria com que as águas ficassem contaminadas. E outro detalhe interessante, se um cometa de tamanho médio atingisse um continente, no local onde ele atingisse, num raio de 360 quilômetros, segundo o que os cientistas colocam, em um raio de 360 quilômetros, tudo evaporaria instantaneamente. Equivale a aproximadamente, o impacto de um meteoro, a 20 mil bombas atômicas. Lembra da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, que matou 220 mil pessoas?
e fora o local do impacto, a radioatividade que ficou no ar matou mais milhares de pessoas, agora imaginem 20 mil bombas atômicas sendo lançadas de uma vez só. Só pelo impacto do meteoro, milhares de pessoas seriam destruídas, evaporadas, como se fossem bombas atômicas. A água ficaria contaminada. E pela força do impacto, segundo o que os cientistas dizem, a Terra seria pressionada. Vou dar um exemplo. Imagine que nós tivéssemos uma bexiga, que vocês chamam bexiga também, aquela que as crianças brincam, e lá no Rio de Janeiro eles chamam de balão, né? Cada lugar tem um jeito de chamar. Mas a bexiga. Peguei uma bexiga e aí ela tem aquele lugar que a gente assopra. Imagine que eu pego essa bexiga, vou ali na torneira, encho de água e deixo ela aqui, tá? E eu não fecho ela, deixo ela aqui. Ela tem um orifício por onde a água pode sair, mas eu equilibro ela aqui, vamos dizer que ela fosse redonda, eu equilibro ela aqui e não está saindo água pelo orifício. O irmão é Paulo, irmão? Carlos. O irmão Carlos chega aqui agora, segura essa bexiga e ele dá um murro em cima dessa bexiga. O que vai acontecer com a água que está dentro? Vai sair. Por onde? Pelo orifício que ela tem. Ao ser pressionada a bexiga, é automático a água sair. Não é assim? O nosso planeta Terra, quando for pressionado pelo impacto do cometa, ele também vai formar uma pressão muito grande. E detalhe, o núcleo do nosso planeta também tem algo líquido, mas não é algo que é bom líquido. É um outro líquido muito cruel, que nós conhecemos como lava vulcânica. São rochas derretidas que estão no núcleo da Terra. E ao o planeta Terra ser pressionado, assim como você pressionou a bexiga e saiu pelo orifício a água, quando o planeta Terra for pressionado, aquela lava que está no núcleo da Terra vai ter que sair por algum lugar. E quais são os orifícios que tem na Terra onde saem as lavas? Os vulcões. Significa que quando um meteoro atingir o continente, os cientistas dizem que existe uma grande possibilidade de todos os vulcões do mundo entrarem em erupção ao mesmo tempo. Imaginem os vulcões do mundo inteiro entrando em erupção. E Ellen White fala que os vulcões vão entrar em erupção. Os vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo no mundo inteiro. Qual seria o resultado? O Sol desaparece, a terça parte do Sol, a Lua. Exatamente, esse é o resultado. Qual que é o resultado? Vamos até ler. Esses dias teve um lá na Europa, parou tudo, a Europa inteira, por causa do Sol. Por causa de um. Exatamente. Vamos ler ali o versículo 12. A quarta trombeta. A quarta trombeta é uma consequência da terceira trombeta. Olha o que diz. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. O irmão deu um exemplo bom. O vulcão que entrou em erupção na Irlanda no ano passado, né? Faz mais ou menos um ano que entrou em erupção, os irmãos viram, né? O que aconteceu? Um vulcão entrou em erupção. Quando o vulcão entra em erupção, ele libera uma poeira, que é conhecida como poeira vulcânica. O que é essa poeira vulcânica? São fragmentos de rocha derretida que são lançadas para o ar. É igual quando você taca fogo na madeira. Depois, se você chegar na madeira, depois que queimou, você bater o pé na cinza, o que vai acontecer? Vai subir aquela poeira, não é assim? Mas imagine poeira de rocha derretida. Quando o vulcão entra em erupção, a densidade da poeira vulcânica é tão grande que a luz solar não consegue penetrar e ninguém consegue enxergar nada. Tanto é que um vulcão entrou em erupção lá na Europa, como o irmão colocou na Irlanda, e todos os voos internacionais da Europa inteira, inclusive da América do Sul para a Europa, da América Central para a Europa, da Austrália para a Europa, dos Estados Unidos para a Europa, foram cancelados por causa de um vulcão, porque os aviões não tinham visibilidade para voar. Nos Estados Unidos, em 1910, um vulcão chamado Katmai, lá no Alasca, entrou em erupção. Esse vulcão liberou uma poeira vulcânica tão densa que num raio de 200 quilômetros ao redor do vulcão,
tudo ficou em profunda escuridão durante meses. Um vulcão. Agora imaginem todos os vulcões do mundo entrando em erupção. O que ia acontecer? João disse: 1/3 de todo o planeta Terra ficaria em profunda escuridão. Do que as plantas precisam para crescer? Sol. Se não tem sol, o que acontece com as plantas? O que vai acontecer então com a alimentação? Se já estava ruim, agora ficou muito pior. Muito pior. E não pensem que no Brasil não tem vulcão, viu? Não pensem que não tem vulcão. Inclusive, segundo os cientistas dizem, mesmo os vulcões que estão desativados há milhares de anos poderão ser reativados. No Rio de Janeiro tem vulcão, na zona oeste do Rio de Janeiro, na região de Petrópolis, se eu não me engano, tem um vulcão também. Existem vários lugares do Brasil onde tem. No Amazonas tem. E esses vulcões, São Paulo também tem, né? São vulcões que estão desativados há muitos anos, mas poderão ser reativados por conta do impacto. Que terrível que será o nosso planeta. Sem contar que aqui perto tem, né? Os vizinhos estão cheios de vulcão. É verdade. No Chile, Argentina, esses lugares. É um vulcão lá na frente. Que até está em atividade ainda, né? Na Venezuela também, né? Exatamente. E agora o que acontece, irmãos? Por que tudo isso está acontecendo? As pessoas olharão e falarão assim: mas por que está acontecendo tudo isso, gente? Por que está acontecendo essa calamidade? Por que está acontecendo todas essas coisas? Ninguém vai estar entendendo. Só que vai ter um detalhe: ninguém vai poder dizer que não é a mão de Deus que está agindo. Nunca acontece calamidades assim. E Ellen White fala que elas serão sucessivas. E ela chega a dizer que os acontecimentos serão rápidos. Então vai ser sucessivo e vai ser rápido. Então, bum, primeira trombeta, bum, segunda trombeta, bum, terceira trombeta, bum, quarta trombeta. Imagina, todo mundo fala: o que está acontecendo? Deus está irado com esse planeta. O que está acontecendo? Por que essas calamidades estarão ocorrendo? A Bíblia revela para nós o porquê. Para nós, povo de Deus, podermos avisar para o mundo o porquê. Vamos ver por que elas estão ocorrendo. Abram, deixa marcado aqui. Vamos abrir em Jeremias 9, do versículo 13 ao 15. Jeremias 9, do 13 ao 15. Diz assim, versículo 13: Respondeu o Senhor: porque deixaram a minha lei, que pus diante deles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Olha só, Deus disse: vocês deixaram a minha lei. Qual que vai ser a consequência por vocês terem deixado de guardar a minha lei? Versículo 14: antes andaram na dureza do seu coração, e seguiram após os outros deuses, como lhes ensinaram seus pais. Portanto,